Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Meus queridos professores da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo e haja vista o trabalho que estamos tendo da inauguração do nosso grande templo aqui na cidade de Ribeirão Preto, e não teremos o CAPED neste sábado. Queremos, juntamente convosco, refletirmos um pouco sobre a lição de número 9 da Escola Dominical desse segundo trimestre de 2019, que tem por tema a Arca da Aliança. E apenas fazendo uma recapitulação sobre a lição passada, até para que você, professor da Escola Dominical, possa dar uma sequência lógica a esta lição, nós estudamos na lição de número 8 sobre o lugar santíssimo, onde comentamos que a própria palavra santíssimo é um superlativo, e se o lugar santo, ou falar em santo já é algo tremendo, imagine o lugar santíssimo. Porém, na lição passada nós ficamos e tratamos mais a respeito do véu, que é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E é importante a gente ver que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do seu versículo de número 5 até o versículo de número 11, ele vai nos comentar principalmente sobre, fazendo aqui uma tipologia das cores que estavam dentro do lugar santíssimo, mais precisamente as cores presentes no véu e na cobertura da tenda. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, olha a expressão, que sendo em forma de Deus, aqui representa ou representando a cor azul que estava presente no véu e na cobertura daquela tenda. A cor azul simboliza a divindade, e como nós comentamos, cada cor também representa um dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, e no caso a cor azul representando o evangelho de João. Então, que sendo em forma de Deus, o divino, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Forma de servo, aqui é a cor carmesim, a cor do sacrifício, a cor vermelha ou avermelhada. E aqui simbolizando também o evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo sofredor. No versículo 8 vai nos dizer: e achado na forma de homem, simbolizado aqui pela cor branca, a cor da pureza, a cor da justiça, a cor branca representando aqui o evangelho de Lucas. E você pode ver também, depois lá no versículo de número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que aqui é um ciclo perfeito, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou, começa a descer, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi as últimas consequências, até a morte de cruz, a parte mais baixa. Mas Deus o exaltou soberanamente, começa a subir novamente, para que todo joelho confesse que Jesus Cristo é o Senhor, a parte mais alta. E aqui também representado pela cor púrpura, né? O evangelho de Mateus é o evangelho do Filho do Rei. Comentamos também nessa lição de número 8 que o véu que foi rasgado de alto a baixo, e Jesus, quando ele dá o brado na cruz do Calvário,
na hora nona, ou seja, às 15 horas, entregando ao Pai o Espírito, o véu se rasga de alto a baixo, que aliás era um texto que estava até na nossa leitura em classe, em Mateus 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E justamente no momento em que Jesus, como sacrifício perfeito, estava sendo oferecendo-se a si mesmo na cruz do Calvário, neste momento o sumo sacerdote, no dia da expiação, dia de Yom Kippur, estava também no templo em Jerusalém para oferecer o sacrifício através do bode expiatório para toda a nação de Israel. E nesse momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo assim um caminho, e como nos diz o escritor aos Hebreus, abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. É importante que você, professor da escola dominical, faça esta ligação entre a lição 8 e a lição de número 9. Veja que esta lição de número 9, ela tem por tema a Arca da Aliança, porque é justamente isso. A arca que representa a presença de Deus no meio do seu povo, e é ali que Deus faz a aliança com o seu povo. É o divino se apresentando ao homem, ou o homem tendo contato com o divino. Ali há uma aliança entre Deus e o homem e Deus. Outra questão interessante, meus caros, que nós podemos observar também, que dentro deste lugar santíssimo, nós tínhamos apenas uma peça, ou melhor dizendo, eram duas peças, mas que se tornavam uma peça só. A arca, chamada Arca da Aliança, e também o propiciatório, que nada mais era do que a tampa desta arca. E é interessante a gente perceber pela Escritura Sagrada que depois da tenda feita, a tenda pronta, a arca era o primeiro objeto a ser introduzido no tabernáculo. Era o primeiro. E tinha todo um cuidado. Os sacerdotes, os levitas precisavam ter um cuidado muito especial com esta peça, que era a principal peça do tabernáculo. Vede vocês que os meraritas, os gersonitas, ou as famílias de Merari e de Gerson, que tinha a função de desmontar, de armar o tabernáculo e a tenda, eles podiam, tanto gersonitas quanto os meraritas, podiam levar as tábuas, os véus, poderiam usar carros de boi. Porém, a Arca da Aliança era conduzida pela família de Coate, pelos coatitas. E Deus deu ordem para Moisés de que a arca jamais poderia ser levada por animais. A arca teria que ser carregada nos ombros dos levitas. Portanto, vede vocês aí o quanto se referia a uma peça especial. E antes de nós até entrarmos na introdução desta lição, uma outra questão que eu gostaria de falar para você, professor da escola dominical, tome assim um certo cuidado na aula deste domingo, para não devagar sobre outros temas, e tomando cuidado também sobre algumas questões que a Bíblia não menciona. Por exemplo, alguém fica muito preocupado em querer saber aonde que está essa arca hoje. E essa arca desapareceu, não desapareceu? Alguns chegam até a dizer, essa arca está no céu. Mas nós não temos nenhum texto bíblico afirmando que a arca está no céu. O que nós sabemos é que essa arca desapareceu. Certo? Mesmo sendo uma peça de um valor monetariamente falando muito alto, esta arca nós não sabemos
para onde ela for. Outra questão também, não perca tempo, talvez, comentando qual que era o tamanho exato da arca. A Bíblia fala o tamanho em côvados, então se limite a dizer tamanho em côvado, ou você pode, conforme a lição mesmo exposta, tentar traduzir aí o côvado, quem sabe por 50 centímetros, para dar uma cor arredondada, mas não perca muito tempo com esta questão de tamanho. A Bíblia menciona por 185 vezes a questão da arca, 185 vezes. A primeira vez em Êxodo, e a última vez que a Bíblia vai se referir à arca é no livro do profeta Jeremias. Portanto, não há o porquê, e como a Bíblia não menciona a questão da arca no Novo Testamento, querer afirmar aquilo que a Bíblia não diz, como se a arca estivesse hoje nos céus. Tá ok? Dito isso, eu gostaria de nós passarmos para a introdução desta lição. No capítulo 1, pastor Elianai Cabral, comentarista dessa revista, vai nos informar ou trazer algumas informações sobre a descrição da Arca da Aliança. Primeiramente, ele vai nos informar sobre a questão de vários nomes que a arca recebe. A arca, a palavra arca, essa designação hebraica, arca, nada mais é do que um baú, do que um cofre ou uma casa de madeira. Trazendo para os nossos dias, seria mais como que um baú, onde dentro dela ela receberia algumas peças de suma importância. Então nós temos na Bíblia alguns nomes dados a esta arca. O primeiro é o que está até no nosso tema da nossa lição, que é a Arca da Aliança. Um outro nome dado à arca é a Arca de Deus, a Arca do Senhor, mas eu gosto muito desse outro nome dado à arca, que é a Arca do Testemunho, que aliás é o nosso texto áureo, que é a parte que tem que brilhar mais nesta lição. Veja, o texto áureo diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a Arca do Testemunho para dentro do véu. Testemunho por quê? Porque é justamente dentro da arca onde estaria ali as tábuas, estaria ali a urna com o maná, e estaria ali a vara de Arão, servindo como testemunho a toda a nação de Israel do que Deus fez e faz no meio do seu povo. Então aqui é algo que você, professor da escola dominical, poderá explorar bem na lição deste próximo domingo. No capítulo 1 ainda, mas o ponto 2, vai nos falar sobre a construção da arca, deste objeto mais valioso do tabernáculo. Veja que esse objeto ele foi construído com madeira especial. A Bíblia vai nos informar que ela foi feita com madeira de acácia. E esta é uma madeira muito especial, porque apenas a madeira de acácia, devido a uma resina que ela solta, teria condições de receber uma lâmina de ouro quente sobre ela. Veja que essa arca ela foi construída para ter uma durabilidade. Não obstante o tabernáculo ter ficado pelo deserto por aproximadamente 40 anos, mas quando Israel adentrou a terra de Canaã, a terra prometida, a arca foi levada para Gilgal, depois foi transferida para Siló, e fazendo-se as contas, nós podemos chegar que essa arca passou por pelo menos 369 anos na nação de Israel, até que desaparecesse. Então precisava ser feito realmente com material resistente. Imagine você, um objeto, 369 anos depois, ainda estava de forma intacta. Então, a madeira utilizada pelos construtores para fazer esta arca era madeira
de acácia. E é interessante porque a madeira, era madeira, mas tinha a parte revestida de ouro. E o pastor Elianai até nos cita aqui com muita precisão de que aqui há uma simbologia ou uma tipologia das duas naturezas de Jesus. Jesus foi 100% homem, mas Jesus também foi 100% Deus. Jesus não deixou de ser Deus para ser homem. A divindade de Cristo, Jesus nunca perdeu a sua divindade. E é interessante você tocar muito nesse assunto sobre essas duas naturezas de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Veja bem, não é 50% homem e 50% Deus, é 100% homem e 100% Deus. No ponto 3 desta lição, nós vamos tratar ainda mais, de uma forma mais precisa, a respeito do símbolo dessas duas naturezas de Cristo, onde vai citar que o ouro simboliza a sua divindade, a realeza, enquanto que a madeira vai simbolizar a sua humanidade. E é até interessante a gente ver o livro do profeta Isaías, e falando sobre esta humanidade de Jesus, representado aqui pela madeira, Isaías, no capítulo de número 53, e o versículo de número 2, o profeta vai citar a respeito disso, quando ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui se referindo a essa natureza humana de Jesus. É consolador a gente saber que Deus se fez carne e habitou entre nós. A natureza humana de Jesus, Jesus tomando as nossas dores, se fazendo pecado por nós, e como o apóstolo Paulo mesmo informa que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem, isso é um consolo para nós cristãos sabermos isso. Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco, é o verbo que se fez carne, como nos diz lá em Mateus capítulo 1 e 23, e habitou entre nós. Tem a passagem de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2 e o versículo 9, ele até vai nos informar que é nele, quer dizer, em Cristo Jesus, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, é um consolo para nós sabermos que hoje nós temos à destra de Deus um sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida e ainda compadece-se por cada um de nós. Então, estejamos cada dia convictos disso, desta verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo é Deus que se fez carne, tomando as nossas dores, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Então, esta simbologia da madeira revestida com ouro, da natureza de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, é um consolo para nós cristãos. No ponto 2, ou no capítulo 2 desta lição, nós vamos estudar sobre o propiciatório da arca. Mas antes de nós entrarmos sobre a questão do propiciatório, veja os irmãos que a arca ela ficava dentro deste recinto chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, que era um local, e a Bíblia vai nos informar que era um local quadrado. A tradição vai nos informar que tinha 5 por 5 e 5 também de altura, portanto, um local quadrado. E é interessante que parece que nós, como cristãos, isso tem muito a ver conosco. A Bíblia, por exemplo, vai nos informar, lá no livro do Apocalipse,
no capítulo de número 21 e o versículo 16, quando vai nos informar sobre a Nova Jerusalém, traz-nos a seguinte informação: e a cidade, isso é, a Nova Jerusalém, estava situada em quadrado. Veja, os irmãos, que a exemplo do Santíssimo Lugar, onde estava a arca, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, a exemplo disso, a Nova Jerusalém, para onde também vamos morar, também é quadrado. Eu fico até pensando, porque geralmente muitos chamam os cristãos, ou dizem a respeito de nós, dizem assim: olha, esse povo é quadrado. Parece que essa é a nossa tendência mesmo, a ser quadrado, porque nós vamos para uma cidade quadrada, tá certo? E o quadrado, como diz alguém, dificilmente se move, ou se move, melhor dizendo. Então é melhor ser quadrado do que ser levado como uma roda por qualquer vento. Então, dentro desse lugar quadrado, onde estava a arca, e esta arca com alguns objetos dentro que nós vamos comentar daqui a pouco, mas esta arca, ela tinha sua tampa, chamado de propiciatório. Isso aqui vem de um termo hebraico, uma palavra hebraica chamada caporete, que significa cobertura. Então, propiciatório era a cobertura desta arca. Veja que as dimensões, em termos de tamanho, era justamente a mesma dimensão da arca. Mas a palavra propiciatório, né, é propiciar, é ser propício a alguém. Os gregos, eles usam a palavra para propiciação significando trono de misericórdia. Isso tem muito a ver mesmo, porque é justamente ali, na tampa do propiciatório, entre os dois querubins, ambos, um em uma extremidade, o outro na outra extremidade daquela tampa, face a face, um olhando para o outro, e ambos olhando para a arca. Era ali, entre os querubins, que o Senhor demonstrava a sua misericórdia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 24 e 25, ele até nos traz isso de uma forma muito especial, quando ele diz assim, o 23 até: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é benigno, mas aprove Deus, pela sua multiforme graça, mesmo nós sendo pecadores, propiciar a sua misericórdia para com as nossas vidas. Então, a simbologia da tampa, ela aponta para a graça, para a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 desta nossa lição, nós vamos estudar sobre os elementos sagrados que estavam dentro da arca. Havia pelo menos 3 objetos valiosos. Aliás, a arca era uma peça especial porque guardava dentro de si algo muito especial, que Deus queria que servisse aquilo como testemunho para o seu povo. As peças guardadas dentro daquela arca eram 3: as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Vamos tratar, portanto, pontualmente aqui a respeito de cada uma dessas peças que havia ou que estava dentro da Arca da Aliança. Primeiramente, sobre as tábuas da lei. Precisamos lembrar aqui que as primeiras tábuas da lei dada por Deus a Moisés foram quebradas quando Moisés, ao descer do monte,
e percebendo que havia uma festa pagã no meio do povo de Deus, Moisés, na sua ira, ele destrói aquelas primeiras pedras dadas por Deus a ele. E Moisés depois, Deus pede para que ele lavre, ou para que ele alise outras 2 pedras, e o pastor Elianai Cabral, no seu livro O Tabernáculo, da qual esta lição é tirada deste livro, ele até nos traz uma informação a respeito do peso dessa pedra, até nos informando que essa pedra tinha aproximadamente 50 quilos, portanto não era algo tão leve. Imagine vocês o peso dessa arca e o reforço que ela deveria ter para que aguentasse o peso de uma pedra alisada, lavrada por Moisés, para que Deus pudesse escrever aí a síntese dos mandamentos para o seu povo. Então, dentro da arca, nós tínhamos aí as tábuas da lei. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Os irmãos poderão ver melhor a respeito desse assunto. Isso nos fala sobre o cuidado ou o zelo de Deus com o seu povo, e a necessidade do povo de Deus em ter contato com a sua palavra. A palavra de Deus é aquela que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos orienta, que nos dá a direção segura, que nos mostra qual é a vontade de Deus para conosco. Então é importantíssimo pensarmos um pouco aqui a respeito das tábuas da lei do Senhor que estavam ali guardadas dentro daquela arca. O segundo ponto, ou segundo objeto que a Bíblia vai registrar que estava dentro da arca, era o maná. Lá em Números, no capítulo 11, o versículo 6 a 8, tem até algumas informações interessantes a respeito do maná. Eu creio que o maná é algo que nós deveríamos até estudarmos mais a respeito dele. Veja que o povo de Israel, eles estavam murmurando contra Moisés e contra o Senhor por conseguinte, dizendo que no Egito eles estavam se lembrando dos peixes que eles comiam de graça, ou comiam de forma gratuita, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas, enfim. Mas a partir do versículo 6, a Bíblia vai nos trazer uma descrição a respeito do maná. Diz assim o versículo 6: mas agora a nossa alma se seca, isso o povo de Israel dizendo, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E Moisés nos descreve aqui como que era este maná. Ele vai nos informar no versículo 7, e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. O 8, e espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau a pisava. Veja então que o maná não era apenas recolhido da forma como ele caía como uma geada, não era apenas recolhido e já usado como alimento. O povo de Israel precisava trabalhar nele. E daí o porquê no versículo 5 de Números 11, eles vão reclamar desse trabalho que tinha para fazer do maná o alimento. Porque lá eles pegavam peixe e comiam de graça, quer dizer, não precisavam trabalhar. Parece que Deus condena esta questão de alguém que não quer o serviço, que não quer o trabalho. Então espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E o maná, ele tinha uma peculiaridade, porque assim, o maná caía todos os dias, com exceção do sábado, mas se alguém pegasse o maná e fosse querer guardá-lo para o dia seguinte, o maná estragava. O maná só podia ser consumido
naquele dia, com exceção, é tão claro, do maná que caía na sexta, que podia ser guardado para o sábado, uma vez que no sábado não tinha maná. Parece que aqui nos fala sobre a questão da dependência, como que Deus gosta e quer que nós, seres humanos, sejamos cada dia dependentes dele. E coisa boa é ser dependente do Senhor. Então veja que o maná, que era colocado dentro da arca, dentro daquela urna e dentro da arca, não estragava. Aliás, este maná ficou ali por décadas, ficou ali por muitos anos e não se estragava. Aqui era um milagre vivo aos olhos do sumo sacerdote, todas as vezes que entrava, uma vez por ano, dentro daquele santíssimo lugar. O maná colocado dentro daquela arca não se deteriorava. Isso representa também, ou este maná representa também, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele vai dizer: os vossos pais comeram maná no deserto e pereceram, mas quem comer do meu corpo, este terá vida. João capítulo 6 e o versículo 35, Jesus vai dizer também: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, portanto coma desse pão e alimente-se da verdadeira vida. No ponto 3 deste capítulo 3, vai nos falar sobre a vara de Arão que floresceu. Está lá em Números capítulo 17, o versículo 1 ao 10, e aqui vai nos tratar a respeito da liderança. Veja que estava ocorrendo murmurações entre o povo de Israel, uma vez que Deus havia escolhido Arão para ser o sacerdote. E muitos se achavam no direito de também ser sacerdote. E alguns até diziam: mas tem que ser Arão só porque ele é irmão de Moisés? E aquela murmuração não cheirou bem aos olhos, ou às narinas do nosso Deus e aos olhos de Moisés. Então Deus dá ordem a Moisés para que pegue 12 varas de amendoeira. E Deus pede até para que em cada vara escrevesse ali, ou colocasse ali um nome de cada uma das tribos de Israel. E Moisés reúne o povo e diz: olha, eu vou colocar essas varas lá dentro da tenda. E amanhã nós vamos tirar a prova, ou usando no nosso linguajar, a prova dos nove fora. Tá certo? Vamos tirar a prova. E a prova é o seguinte: a vara que florescer, essas varas estão secas como vocês estão vendo, mas a vara que florescer, esta pessoa é a escolhida pelo Senhor para ser o sacerdote. E a Bíblia vai nos informar que a vara que floresceu foi justamente a vara de Levi. E não apenas floresceu, lá em Números capítulo 17 e o versículo de número 8 vai nos informar assim, o versículo 7: e Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Olha a palavra testemunho novamente aqui. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia. Veja mais, porque produzira flores. Não apenas floresceu, mas de um dia para o outro produziu flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Isto é um milagre. Deus queria deixar claro, não queria deixar dúvida alguma, de que a tribo de Levi tinha sido a escolhida por ele para fazer desta tribo a tribo de sacerdotes, de levitas, de homens que seriam consagrados ao Senhor para
prestar o seu trabalho no tabernáculo. E esta vara de Arão que floresceu, ela tem pelo menos duas simbologias aqui. Primeiramente, a questão que eu já afirmei, a questão da liderança, porque vara fala de liderança. Veja a vara de Moisés. E a vara de Arão também que floresceu representava a liderança. E acho que é algo que nós devemos aprender cada dia mais, o respeito que nós devemos ter para com as lideranças, para com os líderes que o Senhor tem levantado na sua casa, para ser como referência e para ser exemplo para as nossas vidas. Muitos hoje murmuram contra a liderança, quando deveríamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que dê graça a estes homens escolhidos pelo Senhor para ser esteios na sua casa. Mas a vara também, ela simboliza a ressurreição de Jesus. A exemplo daquela vara seca, que de um dia para outro floresceu e produziu amêndoas, Jesus também, que foi sepultado naquela sexta-feira, mas no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. Há esperança para a humanidade, porque Jesus ressuscitou. Há esperança para a humanidade, porque a vara seca floresceu. Que o Senhor possa calar os nossos corações com esta simbologia da vara que floresceu. Eu gostaria agora de partir para o fechamento desta lição, a nossa conclusão, e nós podemos aprender aqui algumas coisas. Primeiro, que a arca simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. É um Deus que, através da sua graça e da sua misericórdia, ele se torna propício para nós. Ele vem ao nosso encontro e nos abre a porta para que nós adentremos a sua presença ou cheguemos até ao trono da misericórdia, crendo de que Ele é poderoso para ouvir a nossa súplica, atender o nosso gemido, curar as nossas enfermidades e nos dar o direito de vivermos dia após dia, o dia todo e todo dia na sua presença. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender com a arca. Nós podemos aprender com a arca também que ela aponta para a dupla natureza de Jesus, como já comentamos, sobre a madeira revestida com aquela lâmina de ouro. A dupla natureza, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. É um Deus que se fez homem e habitou entre nós. E como disse o apóstolo João, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A terceira coisa que nós podemos aprender nesta lição, que eu acho que está muito latente para nós, apesar de não estar escrito aqui na nossa leitura, é que nós, não obstante a arca representar a presença de Deus, a arca não deve ser adorada. Quem deve ser adorado é Deus e não a arca. Há um perigo muito grande quando nós usamos a graça contra a graça. A arca simbolizava ali a graça de Deus sobre o povo de Israel. Mas o povo de Israel chegou a um certo momento em que ele estava usando o objeto, a arca, como amuleto, ou usando a arca como uma espécie de adoração. Veja, os irmãos, que a Bíblia até vai nos registrar, lá no primeiro livro de Samuel, na época do sacerdote Eli, que quando a nação de Israel estava perdendo a guerra para os filisteus, eles resolveram mandar buscar lá em Siló a arca
testemunho. Como que querendo dizer, olha, a arca, ela vai ser o amuleto para nos fazer ganhar a batalha. E a arca foi trazida lá de Siló. E nesta guerra ou nesta peleja, a nação de Israel perde a guerra e a arca é tomada. Esta arca desapareceu e até hoje não se sabe aonde esta arca foi parar. Então tomemos cuidado. Não jamais devemos utilizar objetos, mesmo objetos considerados sagrados, para adoração. A arca representava a presença de Deus, mas a arca não era Deus. Deus não aceita que a adoração seja passada para outro ou para qualquer objeto. A adoração é somente ao Senhor. Então que isso possa ficar